Livro Profecias, 6º capítulo, 1ª parte, o Apocalipse. Nos capítulos precedentes, observamos nosso mundo atual e o caminho da história no sentido analítico, olhando os acontecimentos no pormenor e de perto. Agora, dilata-se nossa visão em campos mais vastos, ou seja, observemos o caminho da história em suas grandes linhas mestras. Contemplaremos quadros mais amplos em que permanecerão situados e orientados os menores e mais próximos dos capítulos precedentes. Caminharemos assim por etapas, partindo das coisas pequenas e vizinhas para as grandes e remotas, a fim de iluminar cada vez mais o argumento, contemplando dessa forma e sempre de diversos pontos de vista. Os capítulos anteriores terminam apoiando-se no conceito da nova civilização do terceiro milênio. É nesse conceito a cujas portas nos levarão àqueles capítulos que se dilata nossa visão. Nossa precedente pesquisa história enriquece-se agora de novos elementos até tornar-se a imensa orquestração cósmica em que se agitam os destinos do mundo, a ruína e o renascimento da civilização e a luta apocalíptica entre o bem e o mal. E quanto mais virmos as coisas em suas grandes linhas, tanto mais veremos nelas presente e operante aquele pensamento divino que afirmamos ser o princípio diretivo que preside ao desenvolvimento da história. Assim acharemos neste capítulo e nos seguintes sempre novas confirmações dos princípios que dirigiram nossa pesquisa nos anteriores. As observações feitas até aqui levaram-nos a concluir pelo advento de uma nova civilização, a cuja preparação tende toda a obra presente. Procuraremos cada vez mais explicar e aprofundar este conceito que parece utopia. Observámo-la-emos. Agora, entretanto, não como nos capítulos precedentes em sua atual preparação histórica, nem como no volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, em seu conteúdo e em seus princípios diretivos, mas no pensamento profético captado e transmitido a nós pelas grandes antenas humanas que antecipam o futuro. Procuraremos assim, na intuição de outros, a confirmação da nossa, pedindo luzes a todos para confirmar mais ainda nossa certeza. Interrogaremos, por isso, o Apocalipse e outras profecias mais antigas, como a de Daniel, e mais recentes, como as de Malaquias e Nostradamus, auscultando também a astrologia e a voz das pirâmides do Egito para ver se todos concordam entre si e também conosco a respeito da proximidade do grande acontecimento da nova civilização do terceiro milênio. O primeiro problema que se nos defronta ao penetrarmos no mundo das profecias é o da possibilidade lógica da previsão do futuro. Será verdadeiramente possível conhecê-lo antecipadamente e como? Nossa tarefa consiste em explicar tudo, porque temos que admitir que é muito mais sólido o conhecimento dos fenômenos racionalmente demonstrados e também porque este é o melhor meio para fazer neles um exame analítico. Ora, é lógico possível prever o futuro. Vejamos as razões. Elas não faltam no sistema até agora seguido nestes volumes. Já explicamos alhures, entre parênteses, no volume Problemas do Futuro, capítulo 9, Livre-arbítrio e Determinismo,
e no volume Deus e Universo, fecha parêntese, que a liberdade de escolha só pode existir num estado de imperfeição e ignorância, como é o humano, ao passo que nos planos superiores da perfeição e da sabedoria, essa incerteza de oscilações em busca do melhor caminho não tem mais razão de existir. É isto um absurdo, dado que o melhor é imediatamente alcançado, pois já é conhecido e não há mais necessidade de experiências para envolver. Há dois mundos, o relativo e o absoluto, opostos, o primeiro oscilando na incerteza em que não se pode prever o amanhã, e o segundo perfeito e, portanto, determinístico, em que tudo é sempre visível e previsível. Há conceitos e atitudes psicológicas que aceitam como axiomáticos porque eles são naturais entre nós. No entanto, se eles são partes integrantes do nosso mundo e da nossa psique, perdem seu valor logo que saímos dele. Em outros termos, os conceitos do relativo, segundo o qual está plasmada nossa atual mente e natureza, não valem mais no reino do absoluto. Este, por sua vez, pelo fato de que só pode ser perfeito, só pode ser, portanto, determinístico. Estabelecida esta qualidade determinística do absoluto imposta pela lógica, teremos que admitir como consequência necessária de sua perfeição, qualidade de que não pode prescindir, que naquele plano tudo é previsível, mas é-o também por outro motivo. O absoluto, como vimos no volume Deus e Universo, após a queda do sistema, decaiu na dimensão tempo em que o estado imóvel de existir se transforma numa série de momentos sucessivos, tomados na corrida do tornar-se, para que se realize o caminho da evolução. O absoluto não fica cindido pelo tempo que passa, mas simplesmente é, sem tornar-se livre da concatenação causa-efeito, efeito-causa. Então, ele é totalmente concomitante, todo presente, todo visível. Nossa divisão entre passado, presente e futuro é apenas uma posição relativa a nós, dada pelo transformismo, condição necessária da evolução, que é a nossa lei. Para melhor compreender como se move o homem no mundo de conceitos, filhos do relativismo e próprios apenas às condições, mas que não valem mais se sairmos delas. Observemos também a relatividade do conceito do nada. Ele só tem valor em relação às nossas posições e se dissipa quando estas são superadas. Até o fato de que, em nosso plano, sua concepção só seja possível como um contraste entre o ser e o não ser, prova que ele é o resultado de uma cisão da unidade originária, é um efeito da queda. No absoluto, estes conceitos relativos não cabem e tudo simplesmente é. Aí tudo é unidade e o conceito, nada, só pode aparecer no dualismo, efeito da queda, pelo que tudo só pode existir na forma do ser ou do não ser, ou seja, apenas perceptível como a contraposição ao seu contrário. A negação em oposição à afirmação nasceu com a revolta, pois que em Deus não pode haver negação. No absoluto não há possibilidade do não ser, do não nascer e morrer, do vir a existir por criação, o que é um conceito relativo e que não pode significar transformação de um estado precedente.
o qual, por ser diferente em relação ao novo, se chama o nada. Eis aí, então, que o nada é outro conceito que só vale para o novo relativo e que desaparece no absurdo, logo que se supere esta posição. No fim do caminho evolutivo, com o regresso do ser a Deus, vimos no volume Deus e Universo que o não ser será reabsorvido pelo ser, o dualismo na unidade. O nada desaparecerá, assim como o tempo, a concatenação causa-efeito, efeito-causa, a sucessão dos acontecimentos, a incerteza da escolha, nosso mundo do relativo, mas o universo não partido no estado integral, uno, em que tudo é coexistente e presente, sem tempo, sem o nada, perfeito e determinístico. Já existe acima do nosso a espera de tornar-se a unir-se com o nosso, uma vez terminado o caminho evolutivo. Ora, quando mais o ser se avizinha pela evolução desse estado de reintegração no estado originário, mais seu modo de existir se identificará com esse estado, que tem todas as qualidades que vimos. Para o problema proposto, interessam-se primordialmente o das contemporaneidades e do determinismo. Os termos do problema são dois. De um lado, um plano superior do ser, em que essas qualidades são realidade, do outro, um plano inferior, em que elas não são realidade, havendo, entretanto, possibilidade de aproximar-se delas por evolução. A solução do problema da previsão do futuro está justamente nessa possibilidade, pela qual o ser pode aproximar-se por evolução das zonas superiores de unidade, concomitância e determinismo, porque em tais zonas o futuro é presente e sempre acontece só uma coisa, a melhor, e nada mais pode acontecer. Não se diga que os dois mundos estão separados e estranhos. As qualidades do sistema perfeito permanecerão no âmago do que é imperfeito. O mundo superior, ainda se corrompendo, projeta-se no inferior e esses continuarão comunicando-se. Só por isso é possível que o segundo se possa purificar, até voltar à perfeição de origem. No universo decaído, Deus permaneceu em seu aspecto imanente. Se a evolução é uma realidade e significa passagem de um plano inferior ao mais alto, isto quer dizer que eles estão conexos. Assim, a estrada para atingir a previsão do futuro está traçada, significando que o fenômeno é possível. Só precisa de um elemento, o homem evoluído, ou seja, aperfeiçoado tanto psíquica como espiritualmente, que saiba pensar não só pelos meios racionais normais, como também pela inspiração e intuição, e possa assim perceber os planos mais altos, acima do normal, relativo. E os profetas representam justamente esse tipo biológico de antenas sensibilizadas pela evolução. Os verdadeiros profetas são também gênios e santos. Na profecia, o homem se aproxima das esferas superiores em que não há tempo e que, por sua perfeição, são naturalmente determinísticas, e onde não existe o tempo, tudo é presente e os acontecimentos não parecem cedidos na sucessão que os devora, ligados por uma cadeia de casualidades, onde tudo é determinismo. O futuro não pode ser um mistério. É assim que a profecia é possível, porque quanto mais se sobe para o ápice e para a unificação,
tanto mais se pensa e se age com perfeição, isto é, deterministicamente. A profecia é, portanto, logicamente possível e é um ato de inspiração. Quanto mais ascendemos na direção das grandes linhas da história, menos elas obedecem ao capricho humano, porque mais nos avizinhamos dos grandes planos da lei. E mais esta comanda e se manifesta evidente em sua natureza, que é determinista. Para melhor compreensão, referimos-nos a um fenômeno paralelo, conhecido também na física atômica. O movimento de cada uma das moléculas num gás não pode prever-se, porque é livre e irregular. Podem mover-se devagar ou rapidamente em qualquer direção, mas o choque de bilhões de moléculas de gás contra determinada superfície produz um impulso constante que obedece às leis simples e bem definidas, num universo dirigido por leis únicas e unitárias. É lógico que ocorra a mesma coisa com os seres vivos, e assim nolo mostram com efeito as estatísticas. As ações de cada homem são livres e irregulares e, portanto, não podem ser previstas, mas a conduta de grande números dela, por longos períodos de tempo, representa um fenômeno de massa completamente diferente e obedece a leis bem definidas e, portanto, pode ser conhecido antecipadamente, desde que conheçamos aquelas leis. Não fora isso, verdade, ao menos com certa aproximação, e não poderiam existir e funcionar as companhias de seguros. Outra referência, a liberdade de cada homem pode se comparar-se à dos peixes, de mover-se nas águas de um rio, quando pudermos conhecer o caminho do rio, o que corresponde às leis simples, saberemos também o caminho obrigatório de todos os peixes livres que estão lá dentro. Então, quanto mais nos afastarmos do pormenor e de uma visão analítica das coisas, ou seja, quanto mais concebermos por síntese, que é o processo da intuição, tanto mais nos aproximaremos do determinismo da lei. Mais fácil e possível é a profecia. Assim, o inspirado e profeta melhor poderá perceber as linhas da história, a natureza e os movimentos da grande onda que carrega homens e acontecimentos. A liberdade do indivíduo é uma oscilação menor que permanece e que ele sente como livre-arbítrio. É o que mais na multidão desaparece para dar lugar a uma lei diferente, maior, universal e de síntese. Lei que o indivíduo imerso na análise e no pormenor, vendo apenas a si mesmo, não percebe, mas que o profeta, com olhos de longo alcance, vê e dessa forma pode prever os acontecimentos. Ele descuida da oscilação menor, que faz parte apenas da observação microscópica dos indivíduos, o que lhes é indispensável para a sua experiência e para as suas consequências evolutivas. Por isso, o profeta se mantém com observação macroscópica da síntese, nas altas zonas das grandes linhas dos acontecimentos históricos, porque quanto mais descer e se avizinhar do contingente dos pormenores, tanto mais lhe escapará o determinismo da lei e mais estará sujeito ao arbítrio do indivíduo numa zona imprevisível. Daí deriva o fato de que a profecia
nos parece como algo que desce de outros planos, o que leva a um deslocamento de mirantes e de valores, que desorienta a psicologia normal, que está ávida, ao contrário de elementos particulares e positivos, próprios especialmente ao seu mundo. Assim se explica porque também pode acontecer que na visão permitida pela contemporaneidade dos planos superiores, às vezes se misture, como no Apocalipse, a normal sucessão dos acontecimentos, que depois se projetarão na Terra em forma de sucessão no tempo. É por isso que nas profecias falta com frequência a precisão do tempo, que é a mais que gostaríamos de saber. Por isso é que mais emergem, ao invés, elementos morais, porque no plano de onde descem as profecias, eles são fundamentais, e as profecias descem para transmiti-los ao nosso plano. Assim, seu objetivo é de converter ao bem, mais do que se satisfazer nossa curiosidade ou de fazer-nos organizar defesas contra reações merecidas e, portanto, necessárias. Se são essas as características da profecia, o problema de sua função é outro. Quando a visão desce à terra e é comunicada aos homens, sua tarefa aqui é de avisar para que os maus se encaminhem para o bem e para que os bons aí permaneçam com fé e paciência. O alvo das profecias na terra é de indicar o cumprimento da lei e de convidar o homem a segui-la de bom ânimo, se não quiser sofrer tremendos desastres. É natural, pois, que essas profecias se recusem à exploração que o homem quer fazer, ou seja, não queremos fornecer informações e revelar o futuro, para que seja utilizado esse conhecimento não para o bem, mas contra o bem, isto é, para fazer a própria vontade e ter bom êxito nos próprios intentos e até na guerra contra Deus. Das profecias, então, não devemos esperar o que não podem nem devem dar-nos, ou seja, informações para dominar os acontecimentos, para escapar ao determinismo da lei que deve premiar-nos ou punir-nos como merecermos. Por isso, se uma profecia tiver que dizer acontecerá aquilo ou isto, procurará logo retrair-se cobrindo de véus, porque se deve e quer avisar, deve ao mesmo tempo impedir que as forças do mal, porque involuídas são ignorantes, o saibam e disso se aproveitem para organizar melhor suas batalhas contra o bem. É natural, assim, que muitos fiquem desiludidos das profecias e se desinteressem delas. Mas as profecias não querem mesmo dizer tudo o que o homem ao invés desejaria. Elas recusam-se a ser exploradas pelo mal. Estão já prevenidas para impedir este mau uso que delas se desejaria fazer. As forças do mal que espiam essas luzes caídas do céu para descobrir os desígnios divinos, só para melhor zombar ou escapar deles, ou contrastá-los, respondem os profetas. Não, nada sabereis. Tudo o que do céu cai na terra tem que estar prevenido contra o mau uso, que em nosso mundo se consegue fazer de tudo. Quantos os olhos espiam, quantos ouvidos tentam escutar estas intuições do futuro.
Que vantagem pode conhecê-los por antecipação para defender-se melhor? Ouvem-nas os bons para ter coragem e perseverar, mas escutam-nas também os levianos por curiosidades e as escutam sobretudo os maus para reforçar-se no mal.